Oi, o audiobook vai começar. Se você quiser nos ajudar neste projeto, por favor, entre em apoia.se/Carlos Eduardo Valente. A partir de R$5 você pode nos ajudar a trazer um conteúdo de mais qualidade para você. Você também pode se inscrever em nosso canal do YouTube e tornar-se membro para ter conteúdos inéditos antes de qualquer outra pessoa. Espero que gostem do que vão ouvir. Um grande abraço a todos. Use seu fone de ouvido para uma maior imersão. Do narrador Carlos Eduardo Valente. Contato carlão50@gmail.com. Rosa de Fogo, de Carlos Ruiz Zafón. E assim, quando chegou o dia 23 de abril, os presos da galeria dirigiram o olhar para David Martim, deitado de olhos fechados na sombra da sua cela, e lhe pediram que contasse uma história para afugentar o tédio. "Vou contar uma história", disse ele. "Uma história de livros, de dragões e de rosas, como pede a data de hoje, mas principalmente uma história de sombras e cinza, como pedem os tempos." Dos fragmentos perdidos de O Prisioneiro do Céu. 1. Contam as crônicas que quando o fazedor de labirintos chegou a Barcelona, a bordo de um navio que vinha do Oriente, já trazia consigo o germe da maldição que iria atingir de fogo e sangue o céu da cidade. Corria o ano da graça de 1454, e uma praga de febre havia dizimado a população durante o inverno, deixando a cidade coberta por um manto de fumaça ocre que subia das fogueiras em que ardiam os cadáveres e mortalhas de centenas de defuntos. A espiral de miasma podia ser vista de longe, repitando entre torreões e palácios para se elevar num vaticínio fúnebre que advertia aos viajantes que não se aproximassem das muralhas e passassem ao largo. O Santo Ofício havia decretado que a cidade devia ficar isolada, e sua investigação concluiu que a praga se havia originado num poço próximo ao bairro judeu Cal de Sanayuja, onde uma diabólica conjuração de usureiros semitas havia envenenado as águas, tal como foi demonstrado, para além de qualquer dúvida, por dias de interrogatório a ferro e fogo. Expropriados os seus copiosos bens e jogado o que restava dos seus despojos numa fossa do pântano, só cabia esperar que as orações dos cidadãos de bem trouxessem a bênção de Deus a Barcelona. Cada dia que passava, eram menos os mortos e mais os que sentiam que o pior já tinha ficado para trás. Quis o destino, porém, que os primeiros fossem os mais afortunados, e os segundos, poucos depois, invejassem os que já haviam deixado para trás aquele vale de misérias. Quando uma voz tênue se atreveu a sugerir que um grande castigo cairia dos céus para purgar a infâmia perpetrada em nomine Dei contra os comerciantes judeus, já era tarde. Nada caiu do céu, exceto cinzas e pó. O mal, dessa vez, chegou pelo mar. 2. A embarcação foi avistada ao amanhecer. Uns pescadores que estavam remendando suas redes em frente à muralha de mar o viram emergir na bruma, arrastado pela maré. Quando o casco se escorou a bom bordo,
e a proa encalhou na praia, os pescadores subiram a bordo. Um fedor intenso emanava das entranhas do navio. O porão estava alagado e uma dúzia de sarcófagos flutuava entre os escombros. Encontraram Edmond de Luna, o fazedor de labirintos e o único sobrevivente da travessia, amarrado ao leme e muito queimado pelo sol. A princípio pensaram que estava morto, mas quando o examinaram melhor conseguiram ver que seus pulsos ainda sangravam sob as ataduras e seus lábios exalavam um hálito frio. Tinha um caderno de couro enfiado no cinto, mas nenhum dos pescadores conseguiu se apropriar dele porque a essa altura já havia chegado ao porto um grupo de soldados cujo capitão, cumprindo ordens do palácio episcopal, que havia sido alertado da chegada do navio, mandou levarem o moribundo para o hospital de Santa Maria, nas proximidades, e deixou seus homens tomando conta dos restos do naufrágio até que os oficiais do Santo Ofício chegassem para inspecionar a embarcação e elucidar de maneira cristã o que havia acontecido. O caderno de Edmond de Luna foi entregue ao grande inquisidor Jorge de León, um brilhante e ambicioso paladino da igreja que confiava que em muito breve seus esforços em prol da purificação do mundo lhe granjeariam a condição de beato, santo e luz viva da fé. Após uma observação superficial, Jorge de León concluiu que aquele caderno havia sido escrito numa língua alheia à cristandade e mandou que seus homens fossem buscar um impressor chamado Raimundo de Sempere, proprietário de uma modesta gráfica ao lado do portal de Santa Ana, um homem que, tendo viajado muito na juventude, conhecia mais línguas do que é aconselhável para um cristão de bem. Sob ameaça de tortura, o impressor Sempere foi obrigado a jurar que manteria em segredo tudo o que lhe fosse revelado. Só então lhe permitiram examinar o caderno, no alto da biblioteca da casa do arcediago, vizinha à catedral, em uma sala vigiada por sentinelas. O inquisidor Jorge de León o observava com atenção e cobiça. "Creio que o texto está escrito em persa, Sua Santidade", murmurou Sempere aterrorizado. "Ainda não sou santo", matizou o inquisidor, "mas ainda chego lá. Prossiga." E foi assim que durante toda a noite o impressor de livros Sempere começou a ler e traduzir para o grande inquisidor o diário secreto de Edmond de Luna, aventureiro e portador da maldição que iria trazer a besta fera para Barcelona. 3. 30 anos antes, Edmond de Luna havia saído de Barcelona rumo ao Oriente, em busca de prodígios e aventuras. Sua travessia pelo mar Mediterrâneo o levara a ilhas proibidas que não estavam nos mapas de navegação e lhe permitira compartilhar o leito com princesas e criaturas de natureza inconfessável, conhecer os segredos de civilizações enterradas pelo tempo e iniciar-se na ciência e na arte da construção de labirintos, dom que iria torná-lo célebre e graças ao qual obteve trabalho e fortuna servindo a sultões e imperadores. Com a passagem dos anos, a acumulação de prazeres e riquezas já não significavam mais nada para ele. Havia saciado sua sede de cobiça e ambição muito mais do que qualquer mortal sonharia, e já na maturidade, sabendo que seus dias caminhavam para o ocaso, decidiu que nunca mais iria prestar os seus serviços, a menos que fosse em troca da maior das recompensas, o conhecimento proibido.
Durante anos declinou os convites para construir os mais prodigiosos e intrincados labirintos, porque nada do que lhe ofereciam em troca lhe parecia desejável. Já estava concluindo que não havia tesouro no mundo que não lhe tivessem oferecido quando chegou aos seus ouvidos que o imperador da cidade de Constantinopla requeria os seus serviços, em troca dos quais estava disposto a lhe reservar um segredo milenar, ao qual nenhum mortal tivera acesso durante séculos. Entediado e tentando por essa última oportunidade de reavivar a labareda da sua alma, Edmond de Luna foi visitar o imperador Constantino em seu palácio. Constantino vivia sob o peso da certeza de que mais cedo ou mais tarde o cerco dos sultões otomanos iria acabar com seu império e apagar da face da terra o saber que a cidade de Constantinopla havia acumulado durante séculos. Por esse motivo, queria que Edmond projetasse o maior labirinto já criado, uma biblioteca secreta, uma cidade de livros que deveria existir oculta sob as catacumbas da Catedral de Hagia Sophia, na qual os livros proibidos e os prodígios de séculos de pensamento pudessem ser preservados para sempre. Em troca, o imperador Constantino não lhe oferecia nenhum tesouro, só um frasco, uma garrafinha de vidro entalhado contendo um líquido escarlate que brilhava na escuridão. Constantino sorriu de um modo estranho ao lhe entregar o frasco. Esperei muitos anos para encontrar um homem merecedor desta dádiva, explicou o imperador. Nas mãos erradas, isso poderia ser um instrumento para o mal. Edmond examinou aquilo, fascinado e intrigado. É uma gota de sangue do último dragão, murmurou o imperador. O segredo da imortalidade. 4. Edmond de Luna trabalhou durante meses nas plantas do grande labirinto dos livros. Fazia e refazia o projeto sem nunca ficar satisfeito. A essa altura, já havia entendido que o pagamento já não lhe importava mais, porque sua imortalidade seria consequência da criação daquela prodigiosa biblioteca, e não de uma suposta poção mágica lendária. O imperador, paciente, mas preocupado, vinha lhe recordar que o ataque final dos otomanos estava próximo e que não havia tempo a perder. Finalmente, quando Edmond de Luna encontrou a solução para o grande quebra-cabeça, já era tarde. As tropas de Mehmed II, o Conquistador, haviam cercado Constantinopla. O fim da cidade e do império era iminente. O imperador recebeu as plantas de Edmond maravilhado, mas percebeu que nunca poderia construir aquele labirinto sob a cidade que tinha o seu nome. Pediu então a Edmond que tentasse escapar do cerco, junto a muitos outros artistas e pensadores que iam partir para a Itália. Sei que você vai encontrar o lugar adequado para construir o seu labirinto, meu amigo. Em sinal de agradecimento, o imperador lhe entregou o frasco com o sangue do último dragão, mas ao fazê-lo, uma sombra de inquietação nublava o seu rosto. Apelei para a cobiça da mente a fim de tentá-lo, caro amigo, quando lhe ofereci esta dádiva. Mas também quero que aceite este humilde amuleto que algum dia, se o preço da ambição for alto demais, talvez apele para a sabedoria de a sua alma. O imperador tirou uma medalha que usava no pescoço e entregou-a a Edmond. O berloque não continha ouro nem joias, só uma pedrinha que parecia um simples grão de areia. O homem que me deu isto disse que era uma lágrima de Cristo. Edmond franziu o senho.
Sei que não é um homem de fé, Edmund, mas a fé é encontrada quando não se busca, e há de chegar o dia em que seu coração, e não a sua mente, ansiará pela purificação da alma. Edmund não quis contrariar o imperador e pendurou aquela medalha insignificante no pescoço. Tendo como bagagem a planta do seu labirinto e o frasco escarlate, partiu naquela mesma noite. Constantinopla e o Império caíram pouco depois, após um ataque sangrento, enquanto Edmund sulcava o Mediterrâneo em busca da cidade que havia deixado para trás na juventude. Navegou com uns mercenários que lhe ofereceram o transporte, pensando que era um rico mercador de quem poderiam aliviar o peso da bolsa em alto mar. Quando descobriram que não trazia riqueza alguma, quiseram jogá-lo pela amurada, mas ele os convenceu de que devia ficar a bordo, contando algumas de suas aventuras à maneira de Sherazade. O truque consistia em deixá-los sempre com água na boca, como lhe havia ensinado um sábio narrador em Damasco. Você vai ser odiado por isso, mas será mais desejado ainda. Nas horas vagas, começou a anotar suas experiências em um caderno. Para ocultar seus escritos do olhar indiscreto daqueles piratas, escreveu em persa, uma língua prodigiosa que havia aprendido durante os anos que passou na antiga Babilônia. No meio da travessia, toparam com um barco à deriva, sem passageiros nem tripulação. Trazia em seu bojo umas grandes ânforas de vinho que os piratas subiram a bordo para se embriagar todas as noites enquanto ouviam as histórias de Edmund, que não era autorizado a provar uma só gota. Em poucos dias, a tripulação começou a adoecer, e logo depois os mercenários foram morrendo um a um, vítimas do veneno que tinham ingerido no vinho roubado. Edmund, o único que se salvou desse destino, foi metendo os corpos nos sarcófagos que os piratas tinham no porão, fruto do espólio de alguma de suas pilhagens. Foi só quando era o único ser vivo que restava a bordo, com receio de morrer perdido em alto mar, à deriva na mais terrível das solidões, que ele ousou abrir o frasco escarlate e farejar o conteúdo durante o segundo. Bastou um instante para vislumbrar o abismo que queria apoderar-se dele. Sentiu o vapor que reptava do frasco até a sua pele, e por um segundo viu suas mãos cobertas de escamas e suas unhas transformadas em garras mais afiadas e mortíferas que o mais temível dos aços. Então apertou o humilde grão de areia pendurado em seu pescoço e implorou por salvação a um Cristo em que não acreditava. O abismo negro da alma se desvaneceu, e Edmund recuperou o fôlego quando viu suas mãos voltando a ser como as de qualquer mortal. Tampou bem o frasco e amaldiçoou sua própria ingenuidade. Nesse momento entendeu que o imperador não lhe havia mentido, mas que aquilo não era recompensa nem bênção coisa alguma. Era a chave do inferno. 5. Quando Sempere terminou de traduzir o caderno, a primeira luz da aurora já despontava entre as nuvens. Pouco depois, sem dizer uma palavra, o inquisidor saiu da sala e 2 sentinelas foram buscá-lo para levá-lo a uma cela de onde tinha certeza de onde não sairia com vida. Enquanto Sempere era jogado na masmorra, os homens do grande inquisidor foram inspecionar os restos do naufrágio e lá encontraram, escondido num cofre de metal, o frasco escarlate. Jorge de León já os esperava na catedral. Não tinham conseguido encontrar a medalha com a suposta lágrima de Cristo, a que o texto de Edmund se referia.
Mas o inquisidor não se importou com isso, porque sentia que sua alma não precisava de purificação alguma. Com os olhos envenenados de cobiça, o inquisidor pegou o frasco escarlate, subiu ao altar para benzê-lo e, agradecendo a Deus e ao inferno por aquela dádiva, ingeriu todo o conteúdo. Passaram-se alguns segundos sem que nada acontecesse. Depois, o inquisidor começou a rir. Os soldados se entreolharam desconcertados, perguntando-se se Jorge de León não teria perdido o juízo. Para a maioria deles, foi o último pensamento de suas vidas. Viram o inquisidor cair de joelhos e uma lufada de vento gelado varrer a catedral, arrastando os bancos de madeira, derrubando imagens e círios acesos. Depois, ouviram sua pele e seus membros se partirem, e a voz de Jorge de León se perder entre uivos de agonia, no rugido da besta fera que emergia de suas carnes, crescendo rapidamente em uma massa ensanguentada de escamas, garras e asas. Uma cauda escalonada com arestas cortantes como machado se estendia na maior das serpentes, e quando o monstro se virou, mostrando o rosto sulcado de presas e os olhos acesos de chamas, mal tiveram coragem para sair correndo. O fogo os surpreendeu imóveis e foi arrancando a carne de seus ossos como um vendaval arranca as folhas de uma árvore. Então a besta fera abriu as asas e o inquisidor, San Jorge e o dragão ao mesmo tempo, alçou voo, atravessando a grande roseta da catedral numa tempestade de vidro e fogo para se elevar sobre os telhados de Barcelona. 6. A besta fera espalhou o terror durante 7 dias e 7 noites, derrubando templos e palácios, incendiando centenas de prédios e despedaçando com as garras, após arrancar o teto que havia sobre suas cabeças, as figuras trêmulas que encontrava implorando por misericórdia. O dragão carmesim crescia dia a dia e devorava tudo o que encontrava pela frente. Corpos dilacerados choviam do céu, enquanto as chamas do seu hálito fluíam pelas ruas como uma torrente de sangue. No 7º dia, quando todos na cidade já pensavam que a besta fera iria destruí-la por completo e aniquilar todos os seus habitantes, uma figura solitária foi ao seu encontro. Edmond de Luna, ainda mal recuperado e mancando, subiu as escadas que levavam ao terraço da catedral. Ficou ali esperando que o dragão o avistasse e fosse atrás dele. Por entre as nuvens negras de fumaça e brasas, a besta fera surgiu em voo rasante sobre os telhados de Barcelona. Tinha crescido tanto que já era maior que o templo de onde havia emergido. Edmond de Luna pôde ver o seu reflexo naqueles olhos, imensos como açudes de sangue. A fera abriu as fauces para engoli-lo, agora voando sobre a cidade como uma bala de canhão e arrancando torres e telhados ao passar. Edmond de Luna pegou então aquele miserável grão de areia pendurado em seu pescoço e apertou-o na mão. Lembrou-se das palavras de Constantino e pensou que finalmente a fé o havia encontrado e que sua morte era um preço ínfimo para purificar a alma maligna da besta fera, que era como a de todos os homens. Ergueu o punho com a lágrima de Cristo, fechou os olhos e se ofereceu. As fauces o engoliram na velocidade do vento e o dragão subiu às alturas, escalando as nuvens. Aqueles que lembram esse dia dizem que o céu se abriu em 2 e que um grande resplendor acendeu o firmamento. A besta fera foi envolvida pelas chamas que resvalavam entre suas presas,
e ao bater as asas, projetou uma grande rosa de fogo que cobriu totalmente a cidade. Fez-se então um silêncio. E quando voltaram a abrir os olhos, o céu estava coberto como na noite mais fechada, e uma lenta chuva de flocos de cinza brilhante se precipitou das alturas, cobrindo as ruas, as ruínas queimadas e a cidade de túmulos, templos e palácios, com um manto branco que se desfazia ao tato e cheirava a fogo e maldição. 7. Nessa noite, Raimundo de Sempere conseguiu fugir da cela e voltar para casa, onde verificou que sua família e a gráfica de livros tinham sobrevivido à catástrofe. Ao amanhecer, o impressor foi à Muralha de Mar, as ruínas do naufrágio que levara Edmond de Luna de volta a Barcelona balançavam com a maré. O mar já havia começado a desmanchar o casco e penetrava nele como se fosse uma casa da qual tivessem arrancado uma parede. Percorrendo as entranhas do navio sob a luz espectral do amanhecer, por fim o impressor encontrou o que procurava. O salitre tinha carcomido parte dos traços, mas a planta do grande labirinto dos livros estava intacta, tal como Edmond de Luna o projetara. Sentou-se na areia e abriu-a. Sua mente não conseguia abarcar a complexidade e a aritmética que aquela ilusão sustentava, mas pensou que certamente viriam mentes mais esclarecidas, capazes de elucidar seus segredos e que, até lá, até que outros mais sábios pudessem descobrir a forma de salvar o labirinto e lembrar o custo da besta fera, guardaria a planta no cofre da família. E algum dia, sem a menor dúvida, encontraria um fazedor de labirintos merecedor de tamanho desafio. Nota: 23 de abril é o dia de São Jorge, padroeiro da Catalunha, festejado tradicionalmente presenteando-se com rosas e livros, pois nesse dia morreram Shakespeare e Cervantes. A partir dessa data catalã, a data é hoje considerada Dia Internacional do Livro.